Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. É uma bênção estar aqui com você nesse dia. Vamos meditar Marcos capítulo 10, versículo de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Irmão e irmã, quem pode ser salvo? Para os homens isso não seria possível. Se dependesse só de mim mesmo, eu não poderia ser salvo. Mas com a graça de Deus, tudo é possível. É por isso que Jesus está falando: para Deus nada é impossível, para a graça de Deus tudo é possível. Então nós seremos salvos pela graça de Deus. Irmão, eu te faço uma pergunta: o que pode tirar você do céu? Eu falo com muito amor a palavra de Deus hoje. O que pode te tirar do céu? Essa deve ser uma preocupação sua. E eu falo te tirar. Por quê? Porque Jesus já te salvou. Jesus morreu numa cruz por você. Você foi batizado. Então você é filho de Deus, você é batizado, você recebeu a salvação de Deus na tua alma. Agora, podemos perder o céu por nossa própria culpa. O que pode tirar a gente do céu? Bom, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, para entrar no céu, é preciso fazer alguma coisa. Ele está perguntando: o que eu preciso fazer? Precisa fazer alguma coisa. Não é viver de qualquer jeito e achar que vai para o céu. Tem muita gente que é assim, né? Vive de qualquer jeito, faz tudo que vem na telha e vou entrar no céu. Não, não é bem assim. Temos que fazer alguma coisa. Jesus responde falando dos mandamentos. O que eu tenho que fazer? Observar mandamento. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. E aquele jovem respondeu, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Então quem dera se eu e você observarmos os mandamentos desde a nossa juventude. Então o que Jesus está respondendo? Preste atenção. Para entrar no céu, basta que você obedeça os 10 mandamentos. Simples assim. Simples assim. Ao mesmo tempo não é tão simples, porque não é tão fácil viver os 10 mandamentos, né? Aliás, aconselho, está aqui o livrinho amarelinho, aqui está explicando os 10 mandamentos. Quem nunca teve coragem de ler, olha, aconselho. Dá uma lida que é profundo demais, eu gosto demais de ler. Leia como que o Catecismo da Igreja ensina os 10 mandamentos. Você vai ver coisa que você talvez nunca viu na sua vida. É extraordinário. Procure, todo mundo tem que ter o Catecismo, leia o Catecismo. O que pode me tirar do céu? A não observância dos mandamentos.
Gente, 1 João capítulo 5, versículo 16 a 17 diz assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Olha o que a Bíblia está falando. Há pecado que não leva à morte e há pecado que leva à morte. Há pecado que não leva para o inferno e há pecado que leva para o inferno. Claro que todo pecado é pecado, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Ou seja, a única coisa que pode tirar você do céu é o pecado mortal, que é uma ofensa grave cometida a um dos 10 mandamentos, que eu faço consciente, eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço. Ninguém me obriga, mesmo assim eu faço. Então por isso que eu estou falando para você, o que pode me tirar do céu é a não observância dos mandamentos. Se eu não estou obedecendo um dos mandamentos e eu faço isso de forma consciente, sem ninguém me obrigar, então eu estou cometendo um pecado mortal. E o pecado mortal gera a morte da alma, gera morte espiritual. Pode te tirar do paraíso. Então qual é o meu conselho para você? Obedeça os 10 mandamentos. Segundo conselho que eu te dou, não fique 1 minuto em pecado mortal. Se você pecou contra um dos 10 mandamentos, corra, vá se arrepender, peça perdão, vá se confessar. Deus é bom, minha gente, como a palavra de Deus diz, mas para Ele te perdoar, você precisa pedir perdão. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.